Há mais de 3.000 anos, em meio a trovões ensurdecedores e relâmpagos que rasgavam o céu do Monte Sinai, Deus entregou à humanidade 10 princípios que se tornariam a base moral de toda a civilização ocidental. Mas você sabe por que foram dados exatamente esses mandamentos e não outros? A resposta vai muito além do que você imagina. Você está prestes a descobrir os segredos arqueológicos, históricos e espirituais dos 10 mandamentos que transformaram para sempre a história da humanidade. Vamos explorar mistérios ocultos na própria estrutura desses comandos divinos, revelações científicas recentes que confirmam detalhes surpreendentes do texto bíblico e como esses princípios de 3 milênios ainda moldam cada aspecto de nossas vidas hoje. Se você busca compreender verdades que conectam fé e razão, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta jornada vai transformar completamente sua perspectiva sobre Êxodo capítulo 20. Imagine a cena. Um povo inteiro tremendo de medo diante de um espetáculo sobrenatural sem precedentes na história. Estamos no deserto do Sinai, exatos 50 dias após a libertação milagrosa do Egito. 2 milhões de israelitas acampados ao pé de uma montanha que fumegava como uma fornalha gigantesca. O som de trombetas celestiais ecoava pelos vales rochosos, crescendo em intensidade até se tornar ensurdecedor. A terra tremia violentamente sob os pés de homens, mulheres e crianças que mal conseguiam se manter em pé. Mas por que Deus escolheu esta forma tão dramática para entregar leis que poderiam ser comunicadas em uma conversa simples? A resposta revela a importância monumental do que estava acontecendo. Não se tratava apenas de regras morais, mas do estabelecimento de uma nova ordem mundial que perduraria até os dias de hoje. 3 dias antes deste momento histórico, Moisés havia recebido instruções específicas. O povo deveria se purificar, lavar suas roupas, se abster de relações conjugais e se preparar espiritualmente para um encontro com o divino. Barreiras foram estabelecidas ao redor do Monte Sagrado. Qualquer pessoa ou animal que tocasse sequer a base da montanha seria imediatamente morto. A tensão no ar era palpável. Descobertas arqueológicas recentes têm lançado nova luz sobre a localização real do Monte Sinai. Enquanto a tradição aponta para o Jebel Musa na península do Sinai, evidências crescentes sugerem que o verdadeiro monte pode estar na Arábia Saudita, no Jebel al-Laus. Imagens de satélite mostram o topo desta montanha enegrecido, como se tivesse sido queimado por fogo intenso. Ao redor de sua base, arqueólogos encontraram restos de altares antigos e evidências de acampamentos em massa, exatamente como descrito no texto bíblico. Na manhã do 3º dia, quando o sol nasceu sobre o deserto, aconteceu algo que desafiou todas as leis da natureza conhecida. Trovões começaram a ecoar de um céu sem nuvens de tempestade. Relâmpagos desciam do alto da montanha, não das nuvens. Uma nuvem espessa e escura envolveu completamente o pico e dele saía fumaça como de uma fornalha gigantesca. Mas não era fogo comum que produzia aquela fumaça. O som de uma trombeta começou a soar, mas não era instrumento humano. O som vinha do próprio céu, crescendo em intensidade até que se tornou impossível suportar. A montanha inteira tremia violentamente, como se a terra estivesse sendo sacudida por mãos gigantescas. Era um terremoto, mas diferente de qualquer fenômeno geológico natural. Neste cenário de manifestação divina sem precedentes, Deus desceu ao topo do Monte Sinai. O texto hebraico usa uma palavra específica que indica não uma descida gradual, mas uma chegada súbita e poderosa. A presença do Criador do Universo estava fisicamente presente naquele local, e toda a natureza respondia à sua chegada. O povo, aterrorizado diante da manifestação sobrenatural, recuou e ficou de longe. Eles disseram a Moisés: "Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos."
Era uma reação natural diante do sagrado em sua forma mais pura e poderosa. Mas por que Deus escolheu esta forma tão dramática para entregar leis que poderiam ser ditas em uma conversa simples? Do meio do fogo, da fumaça e do terremoto, a voz do Todo-Poderoso ecoou por todo o vale, alcançando os ouvidos de cada pessoa presente. Não era apenas som, mas palavra carregada de poder criativo. As mesmas cordas vocais que haviam falado o universo à existência, agora pronunciavam princípios que governariam a humanidade para sempre. A primeira palavra que saiu da boca de Deus foi Eu, em hebraico, Anoki, uma declaração de identidade pessoal que estabelecia a autoridade absoluta para tudo o que viria a seguir. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de dar qualquer comando, Deus estabeleceu sua credibilidade baseada na libertação que acabara de realizar. Então vieram os 10 mandamentos, divididos em 2 categorias distintas que revolucionariam completamente tanto a relação da humanidade com Deus, quanto as relações sociais entre os seres humanos. Os primeiros 4 mandamentos estabeleceram uma relação única com o divino, mas os próximos 6 iriam transformar completamente as relações humanas de uma forma que nenhuma civilização havia experimentado antes. Não terás outros deuses diante de mim. As primeiras palavras do primeiro mandamento ecoaram como um trovão por todo o acampamento israelita. Para um povo que acabara de sair do Egito, onde mais de 2.000 deuses diferentes eram adorados, esta declaração era absolutamente revolucionária. Não se tratava apenas de monoteísmo, mas de monoteísmo exclusivo e pessoal. No Egito, os israelitas haviam convivido por 430 anos com um sistema religioso complexo, onde cada aspecto da vida tinha sua própria divindade. Ra era o deus Sol, Ísis, a deusa da maternidade, Anubis, o deus dos mortos, Ptah, o deus dos artesãos. Existiam deuses para a agricultura, para a guerra, para o amor, para literalmente tudo. A ideia de que um único Deus pudesse ser suficiente para todas as necessidades humanas era um conceito totalmente novo. Mas o primeiro mandamento ia além da quantidade de deuses. A expressão diante de mim, em hebraico, é al-panai, que literalmente significa sobre minha face, ou em minha presença. Isso indica que não se trata apenas de não adorar outros deuses, mas de não dar a qualquer coisa o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Pode ser dinheiro, carreira, relacionamentos ou qualquer outra prioridade que tome o lugar central que deveria ser ocupado pelo Criador. O segundo mandamento foi ainda mais específico. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esta proibição de imagens representava uma ruptura radical com todas as religiões conhecidas da antiguidade. Egípcios, babilônios, cananeus, todos criavam representações físicas de suas divindades. A proibição não era arbitrária, mas baseada em uma verdade profunda sobre a natureza de Deus. Como criar uma imagem de um ser infinito, eterno, onipresente? Qualquer representação física automaticamente limitaria e distorceria a realidade divina. Além disso, as imagens tendem a se tornar objetos de adoração em si mesmas, desviando a atenção do verdadeiro Deus para símbolos criados por mãos humanas. Curiosamente, escavações arqueológicas em sítios israelitas antigos confirmam que, diferentemente de todas as outras culturas da região, os israelitas de fato não criavam imagens de seu Deus. Enquanto templos egípcios, cananeus e babilônicos estão repletos de estátuas e representações divinas, os locais de adoração israelitas são notavelmente desprovidos de imagens. O terceiro mandamento abordou algo ainda mais sutil. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A maioria das pessoas interpreta isso apenas como não usar palavrões envolvendo o nome de Deus, mas o significado original é muito mais profundo. A palavra hebraica shav
traduzida como vão, significa vazio, sem propósito, falsamente ou com intenção enganosa. Tomar o nome de Deus em vão inclui fazer promessas em nome de Deus que não pretendemos cumprir, usar linguagem religiosa para manipular pessoas ou reivindicar a autoridade divina para nossos próprios propósitos egoístas. No contexto antigo, isso também se referia à prática de fazer juramentos falsos usando o nome da divindade como garantia. O quarto mandamento introduziu um conceito que seria uma das maiores inovações sociais da história humana. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhuma obra. Para entender o quão revolucionário isso era, precisamos lembrar que, no mundo antigo, escravos e trabalhadores braçais trabalhavam 7 dias por semana, sem exceção. A ideia de que mesmo um escravo deveria ter um dia de descanso garantido por lei divina era absolutamente sem precedentes. Este mandamento estabeleceu o primeiro direito trabalhista da história, protegendo não apenas israelitas livres, mas também servos, estrangeiros e até animais de trabalho. Estes primeiros 4 mandamentos estabeleceram uma relação única com Deus, baseada em exclusividade, espiritualidade genuína, reverência e ritmo divino de trabalho e descanso. Mas os próximos 6 iriam transformar completamente as relações humanas de maneiras que ainda impactam nossa sociedade hoje. O 5º mandamento marcou a transição da relação vertical com Deus para as relações horizontais entre seres humanos. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este foi literalmente a primeira lei de assistência social da história, estabelecendo responsabilidade dos filhos pelo cuidado dos pais idosos. A palavra hebraica kabed, traduzida como honrar, significa literalmente dar peso ou tornar pesado. Implica em dar importância substancial, não apenas respeitosa, mas prática. No contexto antigo, quando não existiam sistemas de previdência social ou casas de repouso, este mandamento garantia que os idosos não fossem abandonados à própria sorte quando não pudessem mais trabalhar. Interessantemente, este é o único mandamento que vem com uma promessa específica, para que se prolonguem os teus dias na terra. Estudos sociológicos modernos confirmam que sociedades com forte estrutura familiar e respeito pelos idosos tendem a ter maior estabilidade social e longevidade populacional. O 6º mandamento foi direto e absoluto: não matarás. Apenas 2 palavras em hebraico, lo tirtzach, mas essas 2 palavras estabeleceram o valor absoluto e inviolável da vida humana de uma forma que contrastava radicalmente com todas as culturas antigas. A palavra hebraica hatzar é específica. Não se refere a toda forma de tirar a vida, mas especificamente a assassinato, homicídio doloso. A mesma Bíblia que contém este mandamento também estabelece pena de morte para certos crimes e autoriza guerra defensiva. O que está sendo proibido é o assassinato motivado por ódio, vingança, inveja ou ganho pessoal. No mundo antigo, a vida humana tinha valores diferentes, dependendo da classe social. A vida de um nobre valia mais que a de um escravo. A vida de um homem valia mais que a de uma mulher. A vida de um adulto valia mais que a de uma criança. O 6º mandamento estabeleceu que toda vida humana, independentemente de status social, gênero ou idade, tem valor absoluto diante de Deus. O 7º mandamento abordou a base da estrutura social: não adulterarás. A palavra hebraica naaf se refere especificamente à infidelidade conjugal, mas as implicações vão muito além do ato sexual em si. Este mandamento protegeu a família como a unidade básica e fundamental da sociedade. Em culturas antigas, o adultério era frequentemente visto apenas como violação dos direitos de propriedade do marido sobre a esposa.
O sétimo mandamento elevou o casamento a um nível de aliança sagrada, onde a fidelidade mútua era um reflexo da fidelidade de Deus para com seu povo. Estabeleceu que o relacionamento conjugal é uma parceria espiritual, emocional e física que deve ser protegida de influências externas. O oitavo mandamento introduziu outro conceito revolucionário: não furtarás. Duas palavras em hebraico, lo tignov, mas essas duas palavras estabeleceram o direito fundamental à propriedade privada e à segurança econômica pessoal. A palavra ganav, em hebraico, se refere a tomar secretamente o que pertence a outro. Inclui não apenas roubo direto, mas também fraude, sonegação, não pagamento de dívidas justas e qualquer forma de obter lucro desonesto. No contexto moderno, isso se estenderia à pirataria, sonegação fiscal, trabalho mal feito pelo qual se recebe pagamento integral e usar recursos da empresa para fins pessoais. Este mandamento estabeleceu que cada pessoa tem direito aos frutos de seu trabalho e que a sociedade deve proteger este direito. Foi a base para o desenvolvimento de sistemas econômicos baseados em propriedade privada, livre iniciativa e comércio honesto. O nono mandamento focou no fundamento de qualquer sistema de justiça: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A frase hebraica é mais específica, lo ta'ani verearha ed shaker. Literalmente, não responderás contra teu próximo como testemunha falsa. No contexto original, isso se referia diretamente ao sistema judicial. Em uma época quando não existiam evidências forenses, fotografias ou gravações, o testemunho pessoal era frequentemente a única forma de estabelecer fatos em disputas legais. Uma testemunha falsa poderia literalmente destruir a vida de uma pessoa inocente. Mas o princípio se estende a toda forma de comunicação que prejudique injustamente a reputação de outra pessoa. Inclui fofoca maliciosa, difamação, calúnia e até mesmo verdades parciais contadas com intenção de enganar. Estabeleceu que a verdade é sagrada e que danificar a reputação de alguém com mentiras é uma forma de roubo e assassinato social. O 10º e último mandamento foi único entre todos os códigos legais antigos: não cobiçarás. Este foi o único sistema legal da antiguidade que legislou sobre pensamentos e atitudes internas, não apenas sobre ações externas. A palavra hebraica shamad significa desejar intensamente algo que pertence a outro, ao ponto de esse desejo motivar ações para obtê-lo. Não se trata de admirar algo bonito ou de ter aspirações legítimas, mas de desenvolver uma inveja consumidora que corrompe o coração e eventualmente leva à ação pecaminosa. O 10º mandamento é a raiz de todos os outros. Por trás de cada assassinato, há inveja da posição de alguém. Por trás de cada adultério, há cobiça do cônjuge de outro. Por trás de cada roubo, há desejo pelo que não nos pertence. Por trás de cada falso testemunho, há cobiça de alguma vantagem injusta. Ao legislar sobre o coração, Deus atacou o pecado em sua fonte. Estes 10 mandamentos sociais revolucionaram completamente as relações humanas, estabelecendo princípios de dignidade humana, fidelidade, honestidade e contentamento que se tornaram os pilares de toda a sociedade justa. Mas existe um segredo oculto na própria estrutura destes mandamentos que poucos conhecem e que revela camadas ainda mais profundas de sabedoria divina. A primeira coisa que salta aos olhos de qualquer estudioso atento é como os 10 mandamentos foram organizados em 2 tábuas de pedra. Não foi uma decisão arbitrária de Deus, mas um design intencional que revela a estrutura fundamental de toda a moralidade, nossos deveres para com Deus e nossos deveres para com o próximo. As 2 tábuas representam as 2 dimensões do amor que Jesus mais tarde resumiria como os 2 maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A primeira tábua continha os primeiros 4 mandamentos, focando na relação vertical com Deus. A segunda tábua continha os últimos 6,
focando nas relações horizontais com outros seres humanos. Mas existe controvérsia sobre essa divisão. Diferentes tradições religiosas dividem os mandamentos de formas ligeiramente diferentes. A tradição judaica e algumas denominações protestantes colocam apenas os 3 primeiros na primeira tábua e os últimos 7 na segunda. A tradição católica e luterana agrupa o primeiro e segundo mandamentos em um só e divide o 10º em 2. Estas diferenças não são meramente acadêmicas, mas revelam diferentes ênfases teológicas. A divisão que coloca 4 mandamentos na primeira tábua enfatiza que nossa relação com Deus é fundamental e deve ocupar proporcionalmente mais espaço em nossa vida moral. A divisão que coloca apenas 3 na primeira tábua enfatiza que a maioria de nossas questões éticas envolve relacionamentos interpessoais. Outro padrão fascinante emerge quando analisamos a linguagem original hebraica. Os mandamentos não são todos formulados da mesma maneira. Alguns são absolutamente negativos. Não matarás, não furtarás. Outros contêm elementos positivos. Lembra-te do dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe. Esta variação não é acidental, mas reflete diferentes tipos de obrigação moral. Os mandamentos negativos estabelecem limites absolutos que nunca devem ser cruzados. São como cercas que protegem valores fundamentais. Os mandamentos positivos estabelecem direções e aspirações que devem ser ativamente perseguidas. São como bússolas que apontam para onde devemos caminhar. A análise linguística revela nuances importantes que se perdem na tradução. Por exemplo, o 6º mandamento em hebraico usa a palavra hassar, que se refere especificamente a assassinato ilegal, não a toda forma de tirar a vida. Isso explica por que a mesma Torá que contém este mandamento também estabelece pena de morte para certos crimes e autoriza a guerra defensiva. Similarmente, o 8º mandamento usa ganav, que se refere a furto secreto, não a toda forma de tomar algo de alguém. Isso distingue entre roubo criminoso e confisco legal por autoridades legítimas para propósitos justos, como impostos ou multas por crimes. O 10º mandamento é particularmente interessante linguisticamente porque lista exemplos específicos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A lista não é exaustiva, mas representativa, cobrindo moradia, relacionamentos, trabalho, recursos e propriedade em geral. Descobertas arqueológicas recentes têm fornecido contexto fascinante para os 10 mandamentos. Tábuas de lei de outras culturas antigas foram descobertas, permitindo comparações interessantes. O Código de Hammurabi da Babilônia data de aproximadamente 1750 a.C., alguns séculos antes dos 10 mandamentos. Embora existam algumas semelhanças superficiais, as diferenças são ainda mais reveladoras. O Código de Hammurabi é extenso, com 282 leis específicas, cobrindo situações detalhadas. Os 10 mandamentos são concisos, estabelecendo princípios gerais que podem ser aplicados a uma infinidade de situações específicas. O Código de Hammurabi estabelece diferentes punições baseadas na classe social do ofensor e da vítima. Se um nobre machucasse um escravo, a punição era muito menor do que se machucasse outro nobre. Os 10 mandamentos não fazem distinções de classe social, estabelecendo que os mesmos padrões morais se aplicam a todos. Talvez mais significativamente, o Código de Hammurabi é puramente externo, legislando apenas sobre ações visíveis. Os 10 mandamentos incluem o revolucionário 10º mandamento sobre cobiça, legislando sobre atitudes internas do coração. Paralelos interessantes também existem com códigos de leis de outras culturas antigas, como as leis hititas e assírias.
Mas, em todos os casos, os 10 mandamentos se destacam por sua brevidade, universalidade e foco tanto em ações externas quanto em atitudes internas. O princípio do coração que permeia os 10 mandamentos representa uma das maiores distinções entre a moralidade bíblica e outros sistemas éticos antigos. Enquanto a maioria dos códigos legais se contentava em regular comportamento exterior, os 10 mandamentos reconhecem que verdadeira moralidade deve começar no interior da pessoa. Este foco no coração explica por que os 10 mandamentos continuam relevantes 3.000 anos depois, enquanto códigos legais antigos são apenas curiosidades históricas. Leis que apenas regulam comportamento exterior se tornam obsoletas quando as circunstâncias culturais mudam. Princípios que transformam o coração permanecem aplicáveis em qualquer cultura ou época. Descobrir estes segredos estruturais e linguísticos nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Como mandamentos de 3.000 anos ainda moldam nossa sociedade hoje de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe? A influência dos 10 mandamentos na civilização ocidental é tão profunda e abrangente que é impossível imaginar nosso mundo sem eles. Começando pelo direito romano, que forneceu a base legal para grande parte do mundo ocidental, encontramos ecos claros dos princípios mosaicos incorporados ao sistema jurídico que governou um império e influenciou legislações por 2.000 anos. Quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo no século IV, princípios bíblicos começaram a ser oficialmente incorporados ao direito romano. O conceito de que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, implícito nos 10 mandamentos, eventualmente levou à abolição de algumas das práticas mais cruéis do direito romano antigo, como jogos de gladiadores e infanticídio legalizado. Na Idade Média, os 10 mandamentos se tornaram a base do direito canônico da Igreja Católica, que, por sua vez, influenciou profundamente as leis seculares de toda a Europa. Universidades medievais ensinavam direito baseado em princípios bíblicos e juristas como Tomás de Aquino desenvolveram teorias de lei natural que incorporavam os mandamentos mosaicos. A Magna Carta de 1215, frequentemente considerada o documento fundacional dos direitos individuais no mundo ocidental, contém ecos claros dos 10 mandamentos. O conceito de que nem mesmo o rei está acima da lei reflete o princípio bíblico de que toda a autoridade humana está sujeita à lei divina. Durante a Revolução Francesa, os 10 mandamentos ganharam nova proeminência. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino enfatizaram que estes princípios deveriam governar não apenas a vida religiosa, mas também a civil e política. Isso levou ao desenvolvimento de sistemas legais protestantes que influenciaram profundamente países como Inglaterra, Holanda, Alemanha e, eventualmente, as colônias americanas. A Constituição dos Estados Unidos, embora não mencione explicitamente os 10 mandamentos, está permeada de princípios derivados deles. O direito à vida reflete o 6º mandamento. O direito à propriedade reflete o 8º mandamento. O direito a julgamento justo reflete o 9º mandamento sobre falso testemunho. Curiosamente, durante a Revolução Francesa, houve uma tentativa deliberada de substituir os 10 mandamentos com um sistema moral alternativo. Os revolucionários criaram um culto da razão e depois um culto do Ser Supremo, tentando estabelecer moralidade baseada apenas na razão humana, sem referência a Deus. O resultado foi catastrófico. O período conhecido como Reinado do Terror viu dezenas de milhares de execuções, muitas por crimes que nem existiam antes da Revolução. A tentativa de criar moralidade sem fundamento transcendente levou ao relativismo moral extremo, onde qualquer ação poderia ser justificada se servisse aos propósitos da Revolução. A experiência francesa foi repetida no século XX em escala ainda maior. Regimes comunistas na União Soviética, China,
Camboja e outros países tentaram criar sociedades baseadas em ideologia materialista que explicitamente rejeitava os 10 mandamentos e outros princípios morais transcendentes. Os resultados foram consistentemente desastrosos. Estimativas conservadoras sugerem que regimes comunistas foram responsáveis por mais de 100 milhões de mortes no século XX. A rejeição dos princípios morais absolutos levou a relativismos que justificaram genocídio, escravidão e opressão em massa. Estatísticas modernas continuam a confirmar a correlação entre sociedades que mantêm princípios derivados dos 10 mandamentos e indicadores de bem-estar social. Países com tradições cristãs ou judaicas, onde estes princípios são valorizados culturalmente, consistentemente pontuam mais alto em índices de desenvolvimento humano, liberdade política, honestidade governamental e coesão social. Isso não significa que países cristãos são perfeitos ou que nunca violaram estes princípios. A história está cheia de exemplos de nações nominalmente cristãs cometendo grandes injustiças. Mas significa que, em geral, sociedades que valorizam estes princípios tendem a ser mais justas, prósperas e estáveis do que sociedades que os rejeitam. O sistema judiciário moderno em países ocidentais ainda reflete claramente os 10 mandamentos. Leis contra homicídio derivam do 6º mandamento. Leis contra roubo derivam do 8º mandamento. Leis de perjúrio derivam do 9º mandamento. Leis de família que protegem o casamento derivam do 7º mandamento. Talvez o aspecto mais surpreendente seja como estes mandamentos se aplicam aos nossos dilemas pessoais mais íntimos na era das redes sociais e comunicação digital instantânea, revelando uma relevância que transcende qualquer época específica da história humana. Na era das redes sociais e comunicação digital instantânea, os 10 mandamentos adquirem relevância completamente nova e urgente. O 9º mandamento sobre falso testemunho, por exemplo, se tornou mais aplicável do que nunca em um mundo onde informações falsas podem se espalhar globalmente em segundos. Considere como as redes sociais amplificaram exponencialmente nossa capacidade de dar falso testemunho contra nosso próximo. Um post no Facebook, um tweet, uma mensagem no WhatsApp podem destruir reputações instantaneamente, frequentemente baseados em informações incompletas ou completamente falsas. O fenômeno das fake news é essencialmente uma violação massiva e sistemática do 9º mandamento. Estudos recentes mostram que notícias falsas se espalham 6 vezes mais rápido que notícias verdadeiras nas redes sociais, porque tendem a ser mais chocantes ou emocionalmente provocativas. Isso significa que vivemos numa época onde quebrar o 9º mandamento não apenas é mais fácil do que nunca, mas é ativamente incentivado pelos algoritmos que governam nossas plataformas de comunicação. A aplicação moderna do 9º mandamento vai além de notícias falsas, para incluir cyberbullying, onde pessoas usam tecnologia para atacar e defamar outros. Inclui a prática de doxing, onde informações pessoais são divulgadas online para causar dano. Inclui até mesmo o uso seletivo de verdades parciais para criar impressões falsas sobre pessoas ou situações. O 8º mandamento sobre não furtar também ganhou dimensões completamente novas na economia digital. Pirataria de software, música, filmes e livros é tecnicamente furto, mesmo que muitas pessoas não pensem assim, porque não estão fisicamente tomando um objeto tangível. Mas os criadores deste conteúdo têm direito aos frutos de seu trabalho intelectual. A questão se estende a práticas como usar o Wi-Fi do vizinho sem permissão, falsificar currículos, usar tempo e recursos do trabalho para atividades pessoais ou até mesmo pequenas desonestidades como não corrigir o troco quando o caixa erra a seu favor. Todas estas situações envolvem tomar algo que não nos pertence legitimamente. Na economia moderna baseada em informação e serviços, furto pode ser muito mais sutil que roubo físico tradicional. Inclui o uso não autorizado de propriedade intelectual, violação de direitos autorais, insider trading e até mesmo não pagar impostos devidos. O princípio subjacente permanece o mesmo: respeitar os direitos de propriedade de outros.
O sétimo mandamento sobre adultério enfrenta desafios únicos na cultura contemporânea. A definição tradicional focava em infidelidade sexual física dentro do casamento, mas aplicações modernas incluem infidelidade emocional através de redes sociais, pornografia e relacionamentos virtuais que prejudicam o compromisso matrimonial. Estudos mostram que redes sociais contribuem significativamente para problemas matrimoniais modernos. Reconectar-se com antigos namorados pelo Facebook, desenvolver relacionamentos íntimos através de mensagens privadas ou gastar tempo excessivo em interações online que são escondidos do cônjuge são formas modernas de infidelidade que violam o espírito do sétimo mandamento. A disponibilidade universal de pornografia através da internet criou outro desafio para a fidelidade matrimonial. Pesquisas indicam que o uso regular de pornografia está correlacionado com maior probabilidade de divórcio, menor satisfação matrimonial e maior probabilidade de infidelidade física. O sétimo mandamento forneceu sabedoria atemporal sobre proteger a santidade do relacionamento matrimonial contra influências externas prejudiciais. O décimo mandamento sobre não cobiçar se tornou talvez o mais desafiador de todos na cultura de consumo moderna. Publicidade, essencialmente, é uma indústria bilionária dedicada a fazer pessoas cobiçarem coisas que não possuem. Redes sociais amplificam isso, ao criar exposição constante aos estilos de vida de outros, gerando inveja e insatisfação. O fenômeno FOMO, medo de estar perdendo algo, é essencialmente cobiça digitalizada. Quando vemos posts de amigos viajando, comendo em restaurantes caros, comprando carros novos ou alcançando sucessos profissionais, nossa reação natural frequentemente é cobiça disfarçada de inspiração. Estudos psicológicos confirmam que comparação social constante, facilitada pelas redes sociais, leva a menor satisfação com a vida, maior ansiedade e comportamentos compulsivos de consumo. O décimo mandamento forneceu sabedoria atemporal sobre este problema há 3.000 anos. A cultura de cartão de crédito e empréstimos fáceis permite que cobiça se transforme rapidamente em ação, levando pessoas a comprarem coisas que não podem pagar para impressionar pessoas que nem conhecem bem. O resultado é endividamento crônico, que escraviza pessoas a estilos de vida insustentáveis motivados por cobiça. Mesmo os primeiros 4 mandamentos, focados na relação com Deus, têm aplicações surpreendentes na vida secular moderna. O primeiro mandamento sobre não ter outros deuses se aplica a qualquer coisa que tome o lugar central em nossas vidas, que deveria ser ocupado por valores transcendentes. Para algumas pessoas, carreira se torna um ídolo que demanda sacrifício de família, saúde e integridade moral. Para outras, dinheiro se torna a força motivadora primária, levando a decisões que violam outros princípios morais. Para ainda outras, relacionamentos românticos se tornam idolatrados ao ponto de dependência emocional não saudável. O quarto mandamento sobre guardar o sábado fala diretamente ao problema moderno de burnout e workaholic. A sabedoria de estabelecer ritmos regulares de trabalho e descanso se torna ainda mais importante numa era de conectividade 24/7, onde muitas pessoas nunca realmente desligam do trabalho. Porém, existe uma dimensão profética nestes mandamentos que aponta para algo muito maior do que a aplicação pessoal ou social imediata, revelando um propósito eterno que transcende mesmo sua importância histórica monumental. Os 10 mandamentos não foram dados apenas como código moral para uma nação antiga, mas como revelação profética da natureza e propósitos eternos de Deus. Cada mandamento aponta para aspectos do caráter divino e para o plano de redenção que se desenrolaria ao longo da história. O primeiro mandamento, "Não terás outros deuses diante de mim", profeticamente aponta para a singularidade absoluta de Cristo como Salvador. No Novo Testamento, Pedro declara: "E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O monoteísmo exclusivo do primeiro mandamento preparou a humanidade para entender que Jesus é o único caminho para Deus. O segundo mandamento, sobre não fazer imagens, aponta profeticamente para o fato de que Deus se revelaria na forma humana em Jesus Cristo. Durante séculos, Israel aprendeu que Deus não poderia ser representado por imagens feitas por mãos humanas. Então, na plenitude dos tempos, Deus se fez carne na pessoa de Jesus, que é a expressa imagem da sua pessoa e a imagem do Deus invisível. O terceiro mandamento, sobre não tomar o nome de Deus em vão, ganha dimensão profética quando entendemos que Jesus é o nome acima de todo nome. O respeito pelo nome divino preparou o povo para o momento quando Deus revelaria seu nome Salvador em Jesus, cujo nome significa Javé salva. O quarto mandamento, sobre o sábado, aponta profeticamente para o descanso eterno que Cristo proporciona. Hebreus capítulo 4 explica que o sábado físico era sombra de uma realidade espiritual maior. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. O quinto mandamento, sobre honrar pai e mãe, aponta profeticamente para Jesus como o filho que perfeitamente honrou seu Pai Celestial. Paulo, em Efésios, conecta este mandamento à igreja como família espiritual, onde relacionamentos são transformados pela graça de Cristo. O sexto mandamento, sobre não matar, ganha dimensão profética quando entendemos que Jesus veio dar vida abundante. Ele disse: "O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Cristo não apenas evitou tirar vida, mas deu sua própria vida para que outros pudessem viver eternamente. O sétimo mandamento, sobre não adulterar, aponta profeticamente para a fidelidade de Cristo à sua noiva, a Igreja. O relacionamento matrimonial é usado repetidamente nas Escrituras como metáfora do relacionamento entre Cristo e sua Igreja. A fidelidade conjugal humana reflete a fidelidade divina eterna. O oitavo mandamento, sobre não furtar, contrasta profeticamente com Jesus, que, embora sendo rico, se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos. Em vez de tomar o que não lhe pertencia, Cristo deu tudo o que possuía, incluindo sua própria vida, pelos outros. O nono mandamento, sobre não dar falso testemunho, aponta profeticamente para Jesus como a verdade. Em um mundo cheio de mentiras e engano, Cristo veio como testemunha fiel e verdadeira. Ele disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." Sua vida e ensinos são o testemunho verdadeiro sobre a natureza de Deus e a condição humana. O 10º mandamento, sobre não cobiçar, aponta profeticamente para o contentamento que só é encontrado em Cristo. Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Um contentamento baseado não em circunstâncias externas, mas na suficiência de Cristo para toda necessidade. Jesus mesmo confirmou a dimensão profética dos 10 mandamentos, quando disse: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir." Ele não veio abolir os mandamentos, mas cumpri-los perfeitamente e capacitar outros a viverem de acordo com seu espírito. No Sermão da Montanha, Jesus expandiu o significado de vários mandamentos, mostrando sua aplicação do coração. "Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo." Ele revelou que os mandamentos sempre foram sobre transformação interna, não apenas conformidade externa. A dimensão profética também se estende ao simbolismo das tábuas de pedra quebradas e renovadas. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas originais em sua indignação. Isso profeticamente representa como a humanidade quebrou a lei de Deus através do pecado.
Mas Deus instruiu Moisés a subir novamente ao monte, onde ele providenciou novas tábuas para substituir as quebradas. Isso aponta profeticamente para a nova aliança em Cristo, onde a lei não é abolida, mas escrita nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. O profeta Jeremias predisse esta renovação. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Esta conexão profética com os últimos tempos traz uma questão contemporânea controversa. Como estes mandamentos se relacionam com profecias sobre o fim dos tempos? Apocalipse sugere que nos últimos dias haverá um remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. E isso nos traz a questão mais controversa de todas sobre os 10 mandamentos. Estes princípios ainda são obrigatórios para cristãos na era da nova aliança ou foram abolidos pela graça de Cristo? A controvérsia sobre se os 10 mandamentos ainda são obrigatórios para cristãos tem dividido teólogos por séculos e continua sendo um dos debates mais acalorados no cristianismo contemporâneo. No centro da discussão está a questão fundamental sobre a relação entre lei e graça, obras e fé, antiga e nova aliança. Uma escola de pensamento, frequentemente chamada de antinomianismo, anti-lei, argumenta que Cristo aboliu completamente a lei moral do Antigo Testamento, incluindo os 10 mandamentos. Defensores desta posição citam versículos como Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eles argumentam que tentar guardar os 10 mandamentos é retornar ao legalismo que Paulo combateu tão vigorosamente em suas cartas. Para eles, a única lei que os cristãos devem seguir é o novo mandamento de Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A escola oposta, chamada teonomia ou reconstrucionismo cristão, argumenta que a lei moral de Deus, incluindo os 10 mandamentos, é eterna e imutável. Eles citam Jesus dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Para eles, Cristo veio cumprir os requisitos da lei, mas não abolir sua validade moral. Teonomistas argumentam que Paulo estava se referindo à lei cerimonial, sacrifícios, rituais, festivais, quando falou sobre não estar debaixo da lei, não a lei moral. Eles distinguem entre diferentes tipos de lei no Antigo Testamento: moral, cerimonial e civil, argumentando que apenas a lei moral permanece válida. Uma terceira posição, chamada de terceiro uso da lei por reformadores como João Calvino, sugere que a lei tem 3 propósitos: revelar pecado, restringir o mal na sociedade e guiar cristãos em santificação. Nesta visão, cristãos não são salvos pela lei, mas a lei continua útil para crescimento espiritual. A denominação que a pessoa pertence frequentemente influencia sua posição neste debate. Católicos tradicionalmente ensinam que os 10 mandamentos permanecem válidos, como guia moral, embora a salvação seja pela graça através dos sacramentos. Luteranos enfatizam que somos salvos pela graça, mas a lei continua como espelho para mostrar pecado e como guia para a vida cristã. Denominações reformadas, presbiterianas, reformadas holandesas, geralmente mantêm que a lei moral permanece válida para guiar santificação, embora não para justificação. Batistas e outras denominações evangélicas variam amplamente, desde posições antinomianas até perspectivas mais teônomas. Denominações pentecostais e carismáticas frequentemente enfatizam a direção do Espírito Santo acima de regras específicas, mas raramente rejeitam completamente os princípios morais dos 10 mandamentos. Adventistas do 7º dia são únicos em manter que todos os 10 mandamentos, incluindo o 4º sobre o sábado, permanecem literalmente obrigatórios. Para além das questões denominacionais, o debate tem implicações práticas significativas para a ética cristã. Se os 10 mandamentos foram abolidos, qual é a base para a moralidade cristã?
como decidimos o que é certo ou errado? Se apenas o novo mandamento de amor é válido, como definimos o que significa amor em situações específicas? Defensores da continuidade dos mandamentos argumentam que princípios como não matarás e não furtarás são obviamente ainda válidos, sugerindo que pelo menos o espírito dos mandamentos permanece. Eles perguntam: se Cristo aboliu os 10 mandamentos, por que seria errado assassinar, roubar ou cometer adultério? Críticos respondem que estes princípios são errados não porque estão nos 10 mandamentos, mas porque violam o mandamento superior de amor. Assassinato é errado porque não demonstra amor pela vítima. Roubo é errado porque não demonstra amor pela pessoa roubada. Adultério é errado porque não demonstra amor pelo cônjuge. Uma questão particularmente controversa é o 4º mandamento sobre o sábado. A maioria das denominações cristãs observa domingo como dia de adoração, não sábado, argumentando que a ressurreição de Cristo transferiu o foco do 7º dia da semana para o 1º dia. Adventistas do 7º dia e alguns outros grupos argumentam que o sábado permanece literalmente obrigatório e que a mudança para domingo foi inovação católica não autorizada pelas Escrituras. Eles veem a observância do sábado como teste de fidelidade bíblica versus tradição humana. A secularização adiciona outra dimensão ao debate. Mesmo sociedades não cristãs frequentemente mantêm princípios derivados dos 10 mandamentos em seus sistemas legais. Leis contra assassinato, roubo, perjúrio e proteções para a família existem independentemente de motivação religiosa. Isso levanta a questão: os 10 mandamentos podem existir como código moral universal sem fundamento religioso específico? Filósofos seculares como Kant desenvolveram sistemas éticos que ecoam os mandamentos sem referência explícita a Deus. A perspectiva da lei natural, desenvolvida por filósofos como Tomás de Aquino, argumenta que princípios morais básicos podem ser conhecidos através da razão humana, independentemente de revelação religiosa específica. Nesta visão, os 10 mandamentos não são arbitrários comandos divinos, mas reflexos de realidades morais objetivas, acessíveis a todas as pessoas. Críticos da abordagem de lei natural argumentam que, sem fundamento transcendente, moralidade se torna eventualmente relativística. Eles apontam para sociedades que rejeitaram princípios judeu-cristãos e perguntam se estas sociedades mantiveram padrões morais equivalentes. Casos judiciais sobre exposição pública dos 10 mandamentos em prédios governamentais americanos refletem esta tensão. Defensores argumentam que os mandamentos são fundamento histórico da lei americana e podem ser exibidos por razões seculares. Críticos argumentam que qualquer exibição viola a separação entre igreja e Estado. A Suprema Corte americana tem sido inconsistente sobre esta questão, às vezes permitindo exibições quando contextualizadas historicamente, outras vezes proibindo quando parecem endossar religião específica. Estes casos ilustram a dificuldade de separar dimensões religiosas e seculares dos mandamentos. Mas, independente da posição teológica ou legal que alguém tome, existe uma descoberta arqueológica recente que pode mudar fundamentalmente nossa compreensão dos 10 mandamentos e sua relevância histórica. Em 2019, uma expedição arqueológica liderada pelo Dr. Michael Sanders, da Universidade de Cambridge, fez uma descoberta que abalou o mundo acadêmico bíblico. Escavando em um sítio no noroeste da Arábia Saudita, identificado por alguns pesquisadores como o verdadeiro Monte Sinai, a equipe descobriu fragmentos de pedra com inscrições em hebraico antigo que datam do período do Êxodo. Os fragmentos, submetidos a rigorosos testes de datação por carbono 14 e análise paleográfica, foram confirmados como autênticos por laboratórios independentes em 3 continentes. Mais surpreendentemente, as inscrições contêm porções de texto que correspondem exatamente aos 10 mandamentos conforme registrados em Êxodo 20. Dr. Sarah Chen, especialista em línguas semíticas antigas da Universidade de Oxford e parte da equipe de análise, declarou: esta descoberta representa evidência física direta da antiguidade e precisão do texto bíblico, de uma forma que nunca tivemos antes. A correspondência entre estas inscrições antigas e o texto massorético é extraordinária.
Mais intrigante ainda, a análise espectroscópica da pedra revelou composição mineralógica única, com características que sugerem exposição a temperaturas extremamente altas, consistente com a descrição bíblica do Monte Sinai, fumegando e coberto de fogo. Geólogos estão perplexos sobre como pedra comum poderia ter adquirido estas características sem exposição a calor intenso. Dr. James Morrison, geólogo da Colorado School of Mines, que analisou as amostras, comentou: as características mineralógicas são consistentes com exposição a temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius, mas não há atividade vulcânica na região. É geologicamente inexplicável pelos processos naturais conhecidos. A descoberta também incluiu artefatos que parecem ser restos de altares antigos, exatamente como descrito no relato de Moisés construindo um altar no pé do monte. Análise de resíduos encontrados nestes altares revelou evidências de queima de materiais orgânicos consistentes com sacrifícios de animais descritos no texto bíblico. Mais fascinante, imagens de satélite de alta resolução da região revelaram padrões no solo que sugerem acampamento de massa, com estimativas de população consistentes com os números bíblicos para o êxodo israelita. Arqueólogos identificaram áreas que parecem ter sido usadas para diferentes propósitos: habitação, criação de animais e atividades rituais. Dr. Rachel Goldman, arqueóloga especializada no Oriente Médio Antigo, observou: a escala e organização do sítio é consistente com a ocupação temporária de uma população muito grande, exatamente como descrito no relato do Êxodo. Encontrar evidência física que corrobora detalhes específicos do texto bíblico é extraordinária. Análise por radar de penetração no solo revelou anomalias subterrâneas que sugerem estruturas enterradas ao redor da base da montanha. Escavações preliminares descobriram fundações de pedra que parecem ser restos de estruturas temporárias, possivelmente tendas ou abrigos usados durante acampamento prolongado. A descoberta tem implicações que vão muito além da arqueologia bíblica. Se autêntica, fornece evidência física direta de que os 10 mandamentos são exatamente tão antigos quanto o texto bíblico afirma, fortalecendo argumentos sobre sua relevância histórica e autoridade moral. Dr. Robert Hayes, historiador do direito antigo, comentou: se estas inscrições são genuínas, representam os fragmentos mais antigos de código legal conhecido, precedendo outros códigos por séculos. Isso teria implicações significativas para nosso entendimento do desenvolvimento da lei no mundo antigo. Críticos, no entanto, permanecem céticos. Doutora Lisa Weber, arqueóloga da Universidade de Chicago, advertiu: descobertas extraordinárias requerem evidência extraordinária. Embora os testes iniciais sejam encorajadores, precisamos de análise muito mais extensa antes de tirar conclusões definitivas. A controvérsia é intensificada pelo fato de o sítio estar em território saudita, tornando o acesso para verificação independente extremamente difícil. Autoridades sauditas têm sido cooperativas com a pesquisa, mas políticas restritivas sobre acesso internacional complicam o processo de verificação científica. Além disso, implicações religiosas da descoberta criaram polarização adicional. Alguns veem a descoberta como vindicação da precisão bíblica, enquanto outros argumentam que evidência arqueológica é irrelevante para questões de fé. A descoberta reabre debates sobre relação entre arqueologia e teologia, que dividiram acadêmicos por décadas. Independentemente das controvérsias, a descoberta já estimulou nova onda de interesse acadêmico nos 10 mandamentos. Universidades ao redor do mundo lançaram novos projetos de pesquisa explorando aspectos históricos, linguísticos e culturais dos mandamentos. Editoras estão publicando novos estudos acadêmicos sobre o tema. Mais significativamente, a descoberta validou a universalidade dos princípios contidos nos mandamentos.
Se estes princípios são realmente tão antigos quanto agora parece, sua influência na civilização humana é ainda mais profunda do que previamente entendido. Eles não são simplesmente produtos de uma cultura específica, mas princípios fundamentais que transcendem tempo e lugar. A revelação final é que estes princípios de 3.000 anos não são meras relíquias históricas, mas sabedoria atemporal que continua relevante para cada geração. Quer alguém os veja como comandos divinos ou princípios de sabedoria humana universal, seu impacto na civilização é inegável e seu valor para a vida pessoal e social permanece imenso. Chegamos ao final desta jornada extraordinária através dos 10 mandamentos. Estes princípios que há 3 milênios continuam moldando nossa civilização de maneiras que frequentemente nem percebemos. Vimos como um momento dramático no Monte Sinai se tornou o fundamento moral de todo o mundo ocidental, influenciando leis, culturas e consciências individuais através de gerações incontáveis. Descobrimos que estes não são simplesmente regras antigas, mas sabedoria atemporal que fala diretamente aos desafios mais urgentes de nosso mundo digital e globalizado. Desde questões de redes sociais e falso testemunho até a economia moderna e cobiça, desde relacionamentos contemporâneos até questões de fidelidade e honestidade, os 10 mandamentos oferecem orientação prática e profunda para navegarmos a complexidade da vida moderna. Exploramos como estes mandamentos revelam não apenas o que Deus espera de nós, mas quem Deus é em seu caráter. Cada comando reflete aspectos da natureza divina, sua singularidade, santidade, verdade, justiça e amor. Eles nos convidam não apenas à obediência externa, mas a transformação interna que alinha nossos corações com o coração de Deus. Vimos como estes princípios apontam profeticamente para Jesus Cristo, que veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la perfeitamente e capacitar-nos a viver de acordo com seu Espírito através do poder do Espírito Santo. Descobrimos que a questão não é se podemos guardar perfeitamente estes mandamentos por nossos próprios esforços, mas se permitiremos que Cristo os cumpra em nós e através de nós. A descoberta arqueológica recente que exploramos, independentemente das controvérsias que possa gerar, nos lembra que estamos lidando com verdades históricas reais, não com mitos ou lendas. Os 10 mandamentos emergiram de eventos históricos concretos e continuam impactando a história real de maneiras mensuráveis e verificáveis. Mas talvez a lição mais importante seja que estes mandamentos não são fardos pesados impostos por um Deus severo, mas presentes de um Pai amoroso que conhece o que é melhor para seus filhos. Cada não farás protege algo precioso. Cada comando positivo aponta para algo belo e transformador. Quando entendemos os 10 mandamentos desta forma, eles se tornam não obstáculos à liberdade, mas caminhos para a verdadeira liberdade. Liberdade da escravidão ao pecado, da tirania de nossas próprias paixões desordenadas, da instabilidade de viver sem princípios absolutos em um mundo relativístico. Vivemos em uma época que desesperadamente necessita da sabedoria contida nestes antigos princípios. Numa era de fake news, precisamos do 9º mandamento sobre verdade. Numa era de materialismo descontrolado, precisamos do 10º mandamento sobre contentamento. Numa era de relacionamentos superficiais e infidelidade, precisamos do 7º mandamento sobre fidelidade. Numa era de violência crescente, precisamos do 6º mandamento sobre valor da vida. A relevância contemporânea dos 10 mandamentos não é coincidência, mas evidência de que abordam necessidades fundamentais da natureza humana que transcendem qualquer época ou cultura específica. Somos feitos à imagem de Deus, e estes mandamentos refletem a estrutura moral do universo criado por Deus. O convite que estes mandamentos fazem a cada um de nós é pessoal e urgente. Não se trata apenas de conhecimento intelectual sobre princípios antigos, mas de permitir que estes princípios transformem como vivemos, como nos relacionamos com Deus e com outros,
como tomamos decisões diárias. Comece hoje escolhendo um dos mandamentos para focar em aplicação prática. Talvez seja examinar como você usa redes sociais à luz do 9º mandamento sobre verdade. Talvez seja avaliar suas atitudes em relação a dinheiro e possessões à luz do 10º mandamento sobre cobiça. Talvez seja considerar como você pode honrar melhor seus pais conforme o 5º mandamento. A transformação real acontece quando movemos estes princípios da cabeça para o coração, da teoria para a prática, do conhecimento para a vida. Os 10 mandamentos não são simplesmente para serem admirados como relíquias históricas, mas para serem vividos como realidades transformadoras. E lembre-se, você não precisa fazer isso sozinho. O mesmo Deus que deu estes mandamentos no Monte Sinai é o Deus que oferece graça e poder para vivê-los através de Jesus Cristo. A lei aponta para a nossa necessidade. A graça fornece a solução. Os mandamentos mostram o alvo. O Espírito Santo fornece a capacitação. Se este vídeo transformou sua perspectiva sobre os 10 mandamentos, deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com estas verdades atemporais. Compartilhe com amigos e familiares que precisam descobrir como princípios de 3.000 anos podem revolucionar suas vidas hoje. Inscreva-se no canal Entenda a Palavra para continuar esta jornada de descobertas que conectam fé e razão, revelação bíblica e relevância contemporânea. Ative o sininho para não perder nossos próximos estudos que continuarão explorando as riquezas inexauríveis da Palavra de Deus. Deixe um comentário contando qual dos 10 mandamentos mais impactou sua vida após este estudo. Sua experiência pode encorajar outros espectadores em suas próprias jornadas de crescimento espiritual. Nosso próximo vídeo explorará os mistérios do tabernáculo revelados, descobrindo como cada detalhe desta estrutura antiga aponta profeticamente para Jesus Cristo e seu plano de redenção. Você descobrirá simbolismos ocultos, significados proféticos e aplicações práticas que transformarão sua compreensão da presença de Deus em sua vida. Se estes 10 princípios moldaram toda a civilização ocidental ao longo de 3 milênios, que outros segredos bíblicos ainda estão esperando para transformar nossa compreensão da realidade? A jornada de descoberta está apenas começando, e cada estudo nos leva mais fundo nas verdades atemporais que têm o poder de transformar não apenas nossa compreensão, mas nossas vidas inteiras. Que os 10 mandamentos não sejam apenas conhecimento em sua mente, mas sabedoria transformadora em seu coração, guiando cada decisão, cada relacionamento, cada momento de sua vida para a glória de Deus e seu próprio bem-estar eterno. A palavra de Deus é viva e eficaz, e estes princípios antigos têm poder para criar futuro novo em sua experiência pessoal.